Obrigado. Boa tarde, gente. Vamos falar sobre trabalho nessa história de inteligência artificial generativa. Está mexendo em tudo. Essa história de inteligência artificial tem um monte de palestra rodando aqui dentro da campus. E o meu papel com vocês é falar especificamente sobre essas profissões, essa mudança no perfil de trabalho, obviamente com alguma contextualização, mas a gente está com o objetivo aqui de desmistificar um pouco o que é o trabalho dentro desta área específica. Tá? Como isso está modificando o futuro do trabalho? Vocês imaginam que não é só vocês que estão ouvindo e participando desse tipo de discussão. Todas as empresas, organizações que a gente de alguma forma ajuda lá no Instituto, de todos os tamanhos, aí vamos botar como o Tonico estava comentando, Sebrae, Banco do Brasil, organizações privadas, Unilever, e tantas outras que são ligadas, elas estão fazendo a mesma pergunta. Como é que eu me preparo para a minha próxima geração de trabalho trabalhar com a inteligência artificial no dia a dia? Eu vou ter que trazer eles de fora, vou ter que formar dentro da empresa. De onde é que vão vir esses novos profissionais? Eu lembro muito bem, o Tonico estava colocando aqui antes da nossa conversa, tá? Que lá em 2017, 2018, quando a gente falava do trabalho do cientista de dados, isso era, a gente falou muitas vezes aqui nesse palco, e muitas vezes isso foi questionado, ou não, isso não é uma realidade do Brasil, isso não é uma realidade do mercado. Muita gente, muitos profissionais no Brasil ganharam muito dinheiro nessa profissão nos últimos 6, 7 anos. E vocês estão entrando no momento que estão aqui agora acompanhando o conteúdo que vai de novo modificar e ser uma profissão de bastante impacto no mercado de uma maneira geral. Tá? Meu papel é um pouco explicar isso. Tá? Bom, gente, deixa eu ver se eu consigo passar o slide aqui. Feito. Eu sou um pesquisador de cultura analítica. No meu dia a dia eu lidero e apoio nos laboratórios da Capra a gente a organizar e ajudar uma série de empresas a atravessar esse processo de transformação cultural. Junto comigo lá do laboratório, no Capra Lab, tem um monte de pesquisadores, analistas. A gente ao redor do mundo é em torno de 100 pessoas. Hoje tem 3 sentadinhos aqui na minha frente que vão estar lá na Arena Disrupção depois fazendo uma série de conteúdos, tá? Que são bem legais, como dinâmicas, inclusive exercícios sobre ciência de dados e tudo mais. E eles são responsáveis por fazer esses projetos acontecer no dia a dia. No final do dia, o que a gente faz é promover cultura analítica, ou seja, uso de dados, uso de tecnologia, dentro de ambientes corporativos ou dentro de organizações ou sociedades de uma maneira geral. Ou seja, a gente usa a ciência de dados para ativar isso tudo dentro das organizações. Isso que vocês estão vendo atrás de mim é um mapa, um radar, tá? Que demonstra os principais impactos de dados em todas as profissões, trabalhos e organizações. Ele é um mapa de tendências, tá? Que a gente monitora cada elemento dos dados que está afetando cada tipo de organização. Então, ao fazer isso, a gente descobre o que vem pela frente. E é o que eu vou contar para vocês a partir de agora. Nos últimos anos, a gente vem falando e trazendo essa questão dessa ruptura. Não é só a gente que está falando disso. O Fórum Econômico Mundial falou numa ruptura dupla. Ele chamou de uma dupla interrupção na forma de funcionamento da sociedade. Uma interrupção gerada por um elemento biológico, e aí, obviamente, todo mundo sabe do que a gente está falando, uma pandemia e tal. E o segundo, acelerado em razão disto também, é uma ruptura tecnológica, que mudou o jeito da gente viver, totalmente. Vários de vocês são novinhos, estão aqui pela primeira vez, ou estão entrando no mercado agora, e estão perguntando, tá, isso é óbvio, porque vocês já nasceram com isso no DNA. Mas vocês têm que entender que tem um grupo enorme de empresas e profissionais que está nesse processo de transformação. Porque no DNA de vocês a tecnologia já estava instalada, mas muitos precisam se adaptar a isso. Essa tecnologia toda que está acelerando, basicamente ela deixa uma coisa guardada, dados. No final do dia, se a gente for olhar, a única coisa que fica de toda a tecnologia é um monte de dados. Lembrando que cada relógio, watch que a gente está usando aqui, está gerando frequência cardíaca, que está mandando a cada 14 segundos lá para os servidores, comparando com todos os outros, e está dizendo, olha, Capra, me parece que tu está nervoso aí, porque tu está fazendo a apresentação e a frequência cardíaca está maior, está mais elevada. Então,
Imaginem quantos dados a gente está deixando em tudo que a gente está fazendo. É por isso que lá em 2019, o Fórum Econômico Mundial apresentou um relatório dizendo que a habilidade fundamental para qualquer profissional no futuro, de qualquer área de atuação, de tecnologia até recursos humanos, qualquer área de atuação, seria o pensamento analítico. Número 1. Depois vai vir ali a capacidade de aprender, capacidade de resolver problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, entre tantos outros, mas o pensamento analítico estava no topo dessa lista. Tá? Quando eles apresentaram esse número, eles também disseram o seguinte: isso significa que 50% de toda a massa trabalhadora do mundo, de todas as profissões, vai ter que ser atualizada. A gente vai ter que fazer um upgrade de conhecimento em todas as pessoas que trabalham no mundo. Isso significa que 50% a gente vai ter que atualizar. Ou seja, tirem a galera mais nova, que são vários de vocês que estão entrando no mercado, o resto tem que atualizar todo mundo. É isso que a gente está vivendo hoje e essa é a preocupação do Fórum Econômico Mundial dentro dessa conversa. Bom, por que isso é relevante aqui dentro do que a gente vai falar de profissões? É relevante pelo seguinte, tá, gente? Deixa eu só puxar de novo aqui. Esse relatório foi atualizado lá do Fórum Econômico Mundial. Está bem pequenininho, vocês encontram ali o Future of Jobs Report de 2023, saiu agora, tá? E, novamente, ainda, o pensamento analítico está lá, ó, número 1, isolado. Mais do que isso, tá, gente? Saiu uma reportagem essa semana na Forbes, tá? Escrito pelo Pacete lá, que é um cara super parceiro nosso, dizendo o seguinte: com salários de até 40 mil reais, inteligência artificial é a habilidade tecnológica mais buscada pelo mercado. É uma pesquisa da Cortex, tá? E vocês podem ver aqui, ó, hoje eles mapearam, tem 21.864 oportunidades para trabalhar com inteligência artificial no Brasil, tá? De salários médias de 5 mil até 40 mil reais. O segundo lugar é Machine Learning, com 4.430, Internet das Coisas com 2.100 e poucas, Ciência de Dados com 2.070, vagas mapeadas pela Cortex disponíveis no mercado. Qual o problema dessa conversa, gente? O problema é o seguinte, tá? O que é o pensamento analítico? Quantos de nós estamos munidos desta habilidade profissional? Se vocês são programadores, analistas de dados, não necessariamente vocês são analíticos. Se vocês trabalham com recursos humanos, talvez vocês tenham um pensamento crítico, mas não tenham uma habilidade computacional para isso. O pensamento analítico é uma fusão entre duas escolas de conhecimento ou duas áreas de pensamento. O pensamento computacional é matemática, é a forma que a gente lida com a informação, com tecnologia de uma maneira geral. Mas agora a gente tem um incremento para lidar com essa tecnologia, que é o pensamento crítico. Que vocês vão começar a ouvir falar muito disso. Tá? Porque a forma que a gente faz perguntas direciona toda a forma que a gente lida com a informação. Se vocês pararem para pensar no ChatGPT, na forma de funcionamento dele, basicamente, ele é um sistema de diálogo baseado em perguntas. Vocês direcionam um diálogo e imaginem que talvez, a partir disso, o novo trabalho ou a nova profissão não signifique mais codificar. Significa que a gente vai ter que fazer perguntas melhores. E é isso que o pensamento analítico, de uma maneira geral, faz, tá, gente? Ele faz com que todos nós, qualquer pessoa, se torne um self-service analytics, ou seja, um profissional habilitado a fazer suas próprias análises. Vamos pegar um exemplo simples, né, que eu sempre uso, tá? Vocês subiram tantos lances de escada hoje e tem um frequencímetro pendurado em vocês contando os lances de escadas. Quantos de vocês acompanham o esporte já através de dados? NBA, futebol, entre tantas outras, que vocês já estão monitorando e acompanhando as coisas através dos dados. Então, vocês estão desenvolvendo ou aprimorando a habilidade de analisar os seus próprios dados. Vários de vocês devem usar aplicativos de saúde com os últimos exames de vocês, e vocês mesmos comparam os exames. Vocês chegam no médico e criticam aquela informação junto com ele. Na prática, é que com tanta informação disponível e tanta tecnologia à disposição, a gente começou a ser analistas de dados todos. Só que isso era uma capacidade, era um perfil que a gente encontrava só aqui dentro da campus ou em escolas de tecnologia.
Qual o problema? O problema é que agora vocês sentam do lado de uma pessoa dos recursos humanos da empresa de vocês, onde vocês trabalham ou o que vocês fazem, e aquela pessoa é uma analista de dados. Qualquer pessoa que vai trabalhar com vocês daqui para frente vai se tornar um analista de dados. A gente está passando por um momento que não tem mais intermediário na análise da informação. Todos querem e podem analisar a informação. Isso é mais importante ainda quando a gente fala de uma geração de notícias falsas e tudo mais acontecendo dentro disso. Quando eu falo isso para vocês é o seguinte, tá? Se vocês forem na Gol Linhas Aéreas agora, vocês vão ver um monte de painéis com um monte de dados onde o time de marketing está analisando a tomada de decisão. E isso é em todos os espaços de tomada de decisão. A verdade é que todo negócio, todos os negócios viraram um laboratório de experimento de negócios através de dados. A ciência de dados e os dados alimentam as hipóteses e retroalimentam as tomadas de decisão. Por isso que quando a gente entra em Unilever, essa foto lá no Unilever, vocês estão vendo os tomadores de decisão na frente de um monte de dados. E isto é prática agora, vocês vão encontrar em tudo que é lugar. O que vai acontecer a partir daqui é que a gente vai avançar os modelos. Por muito tempo a gente trabalhou com modelos descritivos de diagnóstico, report, analytics, BI, de uma maneira mais análise do que está acontecendo com o negócio. Nos últimos anos a gente tem falado sobre o que vai acontecer, que são os modelos preditivos, e o que eu devo fazer, que basicamente são os algoritmos da inteligência artificial. Então quando vocês entram numa Rede Globo da vida, vocês já veem os painéis de tomada de decisão espalhados em tudo que é lugar. Tá? Tomadores de decisão olhando para a informação em diferentes tempos. Por que eu preciso trazer vocês até esse ponto para poder falar do nosso tema, que é a inteligência artificial generativa? Porque todos nós somos analistas de dados. Todos nós nos tornamos esse homo analyticus. A gente analisa os próprios dados, então a gente tem que desenvolver habilidade técnica, lógica, curiosidade, ética e tantas outras habilidades dentro disso. Porque sem isso, a gente não consegue evoluir na escala de uso de dados, que sai lá da negação, passa pela curiosidade, se sentir seguro e ser orientado por dados. Essa evolução aconteceu muito rápido dentro das organizações brasileiras. Só que o desafio aqui, e essa conversa é a hora que a gente atravessa a linha, que é agora. Bem-vindos a 2023, a gente atravessou uma linha. Agora, a principal competência e necessidade dentro das organizações é a inteligência artificial, que está falando de algoritmos avançados, aprendizado de máquina, ou seja, decisões autônomas de uma maneira geral. Se vocês pararem para pensar e disserem assim, não, Capra, mas quantas organizações estão usando isso de verdade? Vamos lá, gente. Se vocês nesses últimos dias andaram de Uber, tá? Por exemplo, vocês andaram com um profissional totalmente orientado por inteligência artificial. A remuneração dele, o trajeto que ele fez, recompensa de pontos, todo o trabalho desse profissional. Não tem nenhum indivíduo envolvido no trabalho desse profissional. É totalmente orientado por inteligência artificial. Isto está instalado na sociedade. Não tem como a gente voltar atrás, não tem como a gente recuar nesse caminho que a gente está. Bom, dito isso, o que a gente vê a partir de agora? Um profissional que não necessariamente mais é só apenas data-driven, ele é um profissional AI-driven, ou seja, um profissional orientado pela inteligência artificial. Das tomadas de decisões de vocês, quantas delas podem ser tomadas por máquinas continuamente? Sendo vocês os líderes, os pilotos desta máquina, e colocando a máquina como um copiloto. Essa máquina, ela passa a executar tarefas e decisões repetitivas para que vocês não precisem tomar essas decisões no dia a dia de vocês. Mas vocês não gostariam de usar um copiloto treinado por mim, né? Porque talvez as minhas preferências não sejam as mesmas de vocês. Certamente vocês querem preparar os seus próprios copilotos. Formar os seus próprios copilotos baseado nas crenças e premissas de vocês. Cultura de vocês. As características de vocês para que não sejam copilotos todos iguais. Que é aquilo que a gente fala dos algoritmos direcionados, enviesados, que tomam decisões, sim. Se ele é configurado por poucas pessoas, ele vai repetir. Mas agora, numa era AI-driven, todos nós
temos a oportunidade, tá, de tomar essas decisões analisadas por dados. Essa revolução, tá, gente, está afetando todo mundo, em tudo que é lugar, só que ela aconteceu em estágios. Por muito tempo, lá na década de 2000, isso era uma conversa específica desses espaços, uma conversa técnica. Lá em 2010 surgiu a história das startups, Vale do Silício, estou arredondando os números, obviamente, né? Então, houve uma mudança cultural. As empresas digitais mudaram a forma de se fazer negócio no mundo todo. Né? Então, foi uma mudança de cultura. A recompensa financeira, o banco, tudo mudou. Só que agora, o que a gente está falando desta década é que é uma revolução no comportamento das pessoas que estão ao redor de vocês. A pessoa que trabalha em qualquer posição na empresa vai usar esse recurso a favor dela. Não vai ficar restrito a esse universo. Então, todos os profissionais do mercado se tornaram competidores de vagas junto com vocês. Sendo que vários profissionais têm uma vantagem competitiva. Eles, além de estar estudando inteligência artificial, eles, além disso, conhecem uma área de negócio. Por exemplo, vendas. A pessoa, a menina, o menino, é um grande vendedor dentro da companhia, vende muito. Esta competência de venda, por mais que vocês conheçam isso, vocês são mais técnicos. A gente é mais técnico. Como é que a gente vai concorrer pelas vagas que tem pela frente? Porque a técnica vai ser escalada. Tecnologia, produção de código, vai lá no ChatGPT, pede para ele produzir. Então, o hábito de lidar com a informação e analisar a informação é que vai mudar. Essa era da autonomia, ela está mudando tudo. E é por isso que vocês precisam enxergar a inteligência artificial generativa como um recurso analítico. Como assim, Capra? Essas máquinas, elas simplesmente complementam a habilidade de vocês de analisar a informação. Ela tem maior capacidade de processamento, maior capacidade de organização de informação, maior velocidade no tratamento desses dados todos, mas vocês precisam aprender a formatar perguntas. O prompt é uma sequência lógica de um problema, porque é dessa maneira que a máquina entende essa linguagem. Vários de vocês são programadores em Python aqui. Basicamente, o que o prompt faz é colocar a sentença dentro de um código pré-definido. Essas máquinas analíticas estão disponíveis a partir de agora. Quantas ferramentas de inteligência artificial nos últimos dias, meses, vocês viram picando na frente de vocês? Para fazer todo tipo de trabalho. Para fazer resumo de trabalho, pesquisa científica com o chat PDF. Para fazer produção de imagens. Para fazer, sei lá. Todo dia surge uma nova ferramenta porque o recurso computacional... E imaginem que cada área de negócio... Cada profissional no trabalho vai ter sua própria inteligência artificial operando. A companhia por trás disso está preocupada com uma outra coisa. Quando a gente mede as organizações, tá? A gente mede a evolução das organizações da inteligência artificial. E a gente foi aqui no Brasil, entrevistou uma série de empresas, empresários e negócios, tá? E descobriu que isso está avançando tão rápido que isso já entrou no mapa. Eles já enxergam que pós-data-driven a gente precisa de uma geração de profissionais AI-driven para lidar com isso que está acontecendo. Mais do que isso, tá, gente? Isso aqui está aparecendo para 2024, no ano que vem. Então, tem uma grande busca por formações de todos os tipos para ter profissionais que trabalhem com inteligência artificial dentro dos negócios. Isso está acontecendo agora, nesse momento. Ah, Capra, eu não sei fazer um sistema de inteligência artificial. Não é sobre isso, gente. Vocês conhecem a agente técnico tem um conhecimento sobre essa tecnologia a ponto de utilizá-la da forma mais ativa. O que a gente pode fazer é acelerar essa adoção dentro dos negócios. Tá? Isso aqui é um relatório que saiu da IBM essa semana também, tá? E eles mostram aqui, tá? A inteligência artificial entrando nos negócios e as estimativas. Eu só estou reforçando com vocês, ó. A expectativa da implementação de inteligência artificial em 22, 23 e 24. Olhem a aceleração
desse negócio, falando de inteligência artificial generativa dentro do mundo de negócios. Tá? Essa pesquisa está disponível na IBM Institute for Business Value, tá, gente? Só para quem quiser buscar depois. Como é que eu aumento como é que eu acelero a adoção da inteligência artificial dentro dos negócios? Bom, tem um momento que a gente é refém da máquina, faz tudo o que ela manda, aí a gente instala os primeiros sistemas de inteligência e a gente vai ensinar as máquinas. E aqui está a parada, gente. Todas as máquinas vêm vazias. No momento que ela vem vazia, o próprio negócio vai inserir suas regras e premissas lá dentro. E é aqui que o profissional de inteligência artificial se coloca. A ajudar a fazer esse merge entre a máquina e o humano, e o conhecimento humano. A gente precisa traduzir esse conhecimento para dentro dos sistemas, para que isso se torne um sistema de supervisão e depois, obviamente, um sistema autônomo. As empresas já estão ensinando, as companhias, as organizações já estão ensinando suas próprias máquinas. Já tem sistemas de aprendizado de máquina rodando dentro das companhias de uma maneira geral, gente. Tá? As empresas estão apontando, estão fazendo esse movimento, isso está acontecendo agora. Mais de 53% das empresas já estão nesse processo de machine learning ativo. Onde é que elas estão falhando? Estão falhando no conhecimento sobre o assunto e na estratégia para isso parar de pé. O que a gente ouviu dessas organizações, de uma maneira geral, é que nesses pilares que eu estou comentando com vocês, tá? 90% das lideranças acreditam que a inteligência artificial é fundamental para o futuro dos negócios, considerando 2024 como ponto de recorte. Porém, somente 20% das organizações possuem projetos estratégicos de inteligência artificial. Então, ao entrar dentro desses ambientes para trabalhar com inteligência artificial generativa dentro do mundo dos negócios, de uma maneira geral, significa que a gente precisa falar um novo idioma. O tecniquez não serve. Ah, Capra, mas eu amo o Web3. É incrível o Web3, mas vai demorar muito para rodar dentro dos negócios, para valer, por uma coisa muito simples. O idioma é diferente. Tu tem que criar uma nova linguagem para falar sobre isso dentro do negócio. E é isso que as organizações estão apontando. Olha, eu não consigo criar uma estratégia e nem saber quanto investir, porque eu não consigo entender esse negócio de inteligência artificial generativa. Dito isso, tá, gente? O que eu queria provocar com vocês dentro dessa conversa aqui, tá? É que tem muitas soluções sendo desenvolvidas já dentro dos ambientes de negócio. Tá? Essa aqui é uma pesquisa da McKinsey dizendo lá, ó, as empresas já usam para otimização de operações, para criar novos produtos baseados em inteligência artificial. Então, segmentação de clientes. Inteligência artificial já tem uso ativo dentro desses setores. Tá? Então, isso está aparecendo em todo mundo. Bom, o que eu estou reforçando com vocês tanto aqui? Que não é sobre uma inteligência artificial, não é sobre uma ferramenta, não é sobre uma tecnologia, é sobre inteligências artificiais. Nos últimos anos, a gente viu uma evolução muito grande nessa questão da tecnologia, da inteligência artificial especificamente, né, gente? Falando da... O que a gente viu, tá? Era só teoria, em 2012 redes neurais, depois Large Language Models, que deu uma acelerada na modelagem da informação, e aí surgiu a inteligência artificial generativa, que é o boom que a gente está vivendo. A partir de agora, as empresas vão adotar esse motor, mas não essa base de conhecimento. E vão criar suas próprias inteligências artificiais com esses motores de Large Language Models, fazendo a máquina girar. A OpenAI e tantas outras companhias, elas não querem ser base de conhecimento, porque isso dá muito problema. O que eles querem é ser tecnologia para que as próprias empresas rodem isso. Então elas vão recuar na questão da base de conhecimento e transferir isso para as próprias empresas operarem e vender só o motor. Quem melhor lidar com essas tecnologias vai estar na frente com relação ao mercado de trabalho. Mas o que está por trás disso? Basicamente, para tomar decisões autônomas, essa parte cinza que a gente está vendo no gráfico é conhecimento. Sem base de conhecimento, isso não para de pé.
um sistema de inteligência artificial generativo, seja sobre o que for, sem uma base consistente com perguntas boas, ele é falho. Eu não estou nem falando de inconsistência de dados ou de base de dados. Eu estou falando de um sistema falho porque ele não é inteligente. Porque as perguntas não são boas, ele foi formatado da maneira inadequada. E é aqui que tem uma oportunidade de trabalho para a gente estar. Tá? Entendam que o que todo mundo está vendo, o visível da inteligência artificial, são as aplicações. ChatGPT, Midjourney, seja lá qual for as aplicações que a gente está falando aqui com relação à inteligência artificial. Onde vocês estão trabalhando hoje é no desenvolvimento dessas aplicações, que é aqui. Vocês estão ativando os recursos disponíveis para as aplicações pararem de pé. Vocês estão criando seus próprios sistemas de inteligência artificial, e não tem nada errado nisso. Isso é maravilhoso. Tá? Mas vão ter muitas ferramentas concorrentes às de vocês. Onde é um mercado menos poluído para se estar e para se trabalhar? Baseado no que essas máquinas aprendem, ou seja, minha base de conhecimento, é que eu ativo os recursos para ter aplicações. Mas isso é um invisível dentro do processo de construção, o chato, a parte que as pessoas não conseguem traduzir para o dia a dia. E é aqui que a gente tem que estar preocupado, gente. Não é sobre o código do machine learning, é sobre a sentença que a máquina está aprendendo. É sobre o prompt, voltando nessa marcação de elemento. Tá? O que a gente está vivendo agora é uma transição, gente. As companhias até agora são muito analíticas. E agora elas estão usufruindo dessa era de eficiência baseada em algoritmos. A próxima ponto de competência e eficiência das organizações é sobre aprendizado. As companhias que mais aprendem ou que melhorem aprenderem, usando um termo mais adequado, é aquelas que vão ser mais competitivas daqui para frente. Por isso, esse valor é enorme para as bases de conhecimento. É por isso que está todo mundo falando da LGPD, dos bancos de dados, da segurança da informação, em tudo que é lugar. Simplesmente porque a base da informação é onde está a sustentação de qualquer sistema de inteligência. Nós somos assim. Nossa base de conhecimento, nossa cultura, é o que forma o conhecimento num instrumento específico. Dito isso, tem muitas preocupações em torno disso. Quando a gente fala da implementação do sistema de inteligência artificial, tá, gente? Premissas e regras é o que dão sustentação para esses sistemas. Geralmente, a gente está mais preocupado com a gestão, o controle das máquinas, a atualização dos códigos, a programação, o suporte para isso acontecer. Mas sem esse sistema social alimentando a inteligência, a gente fica só com código, é só carcaça. E eu aposto com vocês que a OpenAI, o Google, vai desenvolver carcaças, códigos melhores que os de vocês. Aposto isso porque eles estão fazendo isso em larga escala. E se vocês fizerem um código maravilhoso, eles vão comprar vocês. Mas eles vão ter os melhores códigos lá dentro. Porque tecnologias vão entregar como plataforma. Eles estão preocupados com a base de conhecimento. Por isso, gente, num processo de implementação de inteligência artificial, os líderes nos disseram, 73% deles disseram que o problema é a cultura analítica, para as pessoas lidarem com informação, lidarem com dados, pensamento analítico ativo e pessoas. São as principais preocupações dos líderes das companhias hoje em dia. Eles estão preocupados como que eles sustentam esse processo de implementação baseado nesses dois pilares. Processos, tecnologia e custo operacional, isso é implementação. Não está pegando isso. O que está pegando é a falta de cultura para lidar com a informação dentro das organizações. A gente vem estudando isso há muito tempo e sabe que a inteligência artificial é nada mais do que dados em movimento. Como assim, Capra? Os dados em movimento significam que, a partir de agora, eu determino premissas e regras para que a própria informação e a própria tecnologia, a própria informação avance. Como é que é? É isso mesmo. Uma máquina analítica, ela aprende com as informações que eu deixei dentro dela e ela vai se retroalimentar aquilo para as próximas decisões, baseado nas premissas, como a gente falou antes. Legal, a gente já entendeu isso, eu sei que vocês entenderam isso,
Mas o que eu quero colocar para vocês é que o que faz isso parar de pé é uma cultura de análise contínua. Até agora, a gente está pensando análise de informação de uma maneira gráfica. A gente imagina um dashboard quando a gente fala em análise. A gente precisa entender, gente, que qualquer sistema inteligente, dispositivo inteligente que esteja ao nosso redor, pode ser um sistema analítico. Pensem em assistentes virtuais nas casas de vocês. Uma Alexa da vida. Quando vocês estão usando esse sistema, vocês poderiam, ao invés de olhar para um dashboard ou uma informação visual, fazer essa pergunta para essa assistente virtual. Faz um cruzamento dos dados X, Y, Z e me diz como é que está o crescimento do PIB em tanto tempo, baseado nos índices de IPC. E a Alexa vai buscar essa informação e vai responder para vocês. A camada analítica, o pensamento analítico, ele vai se transformar em diálogo. Os dados vão estar em todos os processos que a gente vive. E, basicamente, a gente não vai necessariamente lidar com a informação visual. A gente vai lidar com uma informação automatizada, que é acelerada, tudo mais. Mas, o que eu estou trazendo para vocês aqui, principalmente, tá, gente? É que essa revolução que a gente está vivendo, cultural, está afetando todo mundo, todas as profissões. Quando a gente fala de cultura analítica, a gente sempre fala de 4 pilares, tá? Pessoas mais preparadas para lidar com informação e tecnologia. Processos de analíticos ativos em todas as partes do negócio. Políticas que promovam isso. E tecnologia em 4º lugar. Primeiro, eu preciso de pessoas preparadas para lidar com tecnologia e informação. E aqui um ponto muito importante sobre trabalho, que é o nosso ponto dessa conversa. Nos últimos anos aconteceu uma bifurcação no trabalho da tecnologia da informação. A tecnologia foi para um lado e a informação foi para o outro. Como assim, Capra? Se vocês olharem, hoje os times de BI e de Analytics dentro das empresas não estão mais na tecnologia. Eles migraram para dentro das áreas de negócio. A informação, por muito tempo, foi protegida pela tecnologia e a gente chamou, por muito tempo, de tecnologia da informação. O que eu estou dizendo para vocês é que agora a gente vai ter profissionais de informação e profissionais de tecnologia. Os profissionais de tecnologia, a tecnologia do jeito que a gente acontece está se transformando, beleza? Tudo que a gente já falou. Mas essa profissão da informação, de fazer perguntas, estabelecer um prompt, entender a circulação da informação e ativar a tecnologia quando necessária, é a mudança cultural que a gente está falando. Quantos de vocês consideram que vocês lidam bem com informação? Não com tecnologia, com informação. Vocês se consideram aptos a lidar com análise de informação, a cruzar dados, a olhar para a informação de um jeito diferente do que vocês olham para tomar decisão? Quantos de vocês tomam decisões orientadas por dados no dia a dia? Fora o Waze, que manda vocês tomarem as decisões, vocês simplesmente seguem as decisões orientadas por aquele sistema lá. Isso já está sendo inserido sem que vocês administrem a informação, sem que vocês nem conheçam a informação. Vocês estão desviando de um determinado bairro ou de uma determinada região porque foi categorizada como perigosa. E vocês não conhecem aquela informação. Simplesmente o sistema não recomenda mais aquela passagem de vocês. E vocês não criticam porque vocês não estão preocupados com a informação, vocês estão preocupados com a tecnologia. Vocês não estão olhando, a gente não está olhando para o que estão acontecendo com as bases da informação. ChatGPT é uma coisa incrível, né? De onde veio a base de conhecimento dessa máquina? Da onde foram esses dados foram armazenados a partir de que base? Da onde foram coletados? Como essa informação? Quem liberou o acesso dessa informação? Ah, tá, tem um monte de relatório, pessoas falando coisas sobre isso. Procure uma fonte oficial dessa informação e vocês não vão encontrar nada. Porque as bases de conhecimento são desconhecidas. Tá? Eles não apontam, não dizem, inclusive estão respondendo já, começando a responder. E eu não estou aqui criticando a ferramenta, pelo contrário, é porque a gente não está olhando para a informação, a gente está encantado com a tecnologia.
É isso que eu quero destacar com vocês nessa conversa. Se eu não conheço a base de dados, eu não tenho condições de julgar a informação. E eu não estou falando necessariamente de conhecer todos os campos, mas entender como a informação é composta. Porque é aqui que nasce o viés de uma informação. E é aqui que tem um espaço para vocês trabalharem. Então, deixa eu separar de novo. Tem um espaço que é a tecnologia e tem um espaço que é a informação. O profissional de inteligência artificial, que vocês viram aqui no gráfico, lá no início tem um monte de vagas disponíveis, ele é um profissional da informação e não da tecnologia. E vocês viram que já deu uma mudada no ranking, porque esse profissional cientista de dados era o topo do ranking por muito tempo, agora o profissional da informação começou a ultrapassar ele. Ah, é um boom, cara, é um hype, está acontecendo só agora isso, então aproveitem. Porque não importa se isso vai ser momentâneo, vai durar 3, 4 anos, 5 anos. Usem isto, participem deste mercado. Mas descubram que não é tecnológico, ele é informacional. E essa mudança ela é muito importante, gente. Porque o que eu estou falando para vocês é que a aceleração científica, tá? Que é baseada em código, é baseada em Python, é baseada em código, em C++, tudo isso, essa mudança técnica já aconteceu. Essa tecnologia já está embedada dentro dos negócios. Já está lá plugada. É uma API. Eu plugo essa API dentro do meu sistema de negócio e ela fica rodando. Mas a mudança comportamental, que é uma adaptação de uma linguagem de falar sobre isso. E aqui entra o prompt. Um tradutor de uma língua humana para uma língua de máquina numa sentença lógica. É um novo hábito. Um novo jeito das pessoas lidarem com a informação. E a gente só está falando isso tudo agora porque a gente, eu, como geração mais velha, que vários de vocês como geração mais novas, tá? Estamos vivenciando agora. A próxima geração vai vir com, assim como vocês vieram com o DNA de tecnologia, a próxima geração vai vir com o DNA de trabalhar com informação e ser analítico desde a sua origem. Eles vão nascer e vão lidar, já lidam com informação hoje. Acompanham performance dos jogos, as crianças acompanham a performance de jogos através de dados. Eles já estão, a próxima geração já vai vir com isso. Eu lembro, há muitos anos atrás, quando a gente falou, muitas pessoas falaram sobre a gente ter aulas de tecnologia para crianças no ensino, desde criança. Primeiro, entrar na escola, ter uma aula de tecnologia. Se a gente falar sobre isso hoje, é ridículo. Porque a tecnologia já está... As crianças já nascem com a tecnologia. É pelo contrário, né? Vocês sabem que a criança, o jovem, ensina a tecnologia dentro dos ambientes que eles estão. Então, lidar com a informação e ser analítico é o próximo passo. E as crianças, a próxima geração já vai vir com isso instalado, gente. A gente, no meio desse caminho, só tem que entender que bifurcou tecnologia e informação. Ah, Capra, eu gosto das duas coisas. Legal, então aprende a trabalhar nas duas. Não precisa escolher um lado para ficar. Eu adoro programar. Incrível. Usa isso, mas vai lá aprender o lado da informação. Vai estudar um curso, vai fazer um curso de lógica. Busca lá, tá, gente, no YouTube, cursos gringos aí que tem faculdades, Stanford, que vocês entram lá e tem um curso online disponível, legendado em português, bonitinho lá na EDX, na plataforma lá. Vocês vão entrar lá e vão fazer um curso de lógica. Não é lógica de programação, é lógica. E vocês vão ver como é que as perguntas lógicas são formatadas. Isso é lidar com informação independente da tecnologia. Eu fui martelando isso com você, gente, porque a gente está estudando isso muito profundamente, tá? Aqui, obviamente, o gráfico fica péssimo, tá, gente? Mas eu vou depois passar o link de estudos para vocês vão ver tudo isso, tá? Mas cada um desses elementos que vocês estão vendo aqui é uma habilidade para esses profissionais do futuro. Todas essas habilidades, tá? E sobre essas habilidades, vocês vão encontrar e encontram sobre isso, tá? Nos nossos estudos. Então, lá em capra.institute/estudos, vocês encontram uma série de estudos que ajudam a vocês a entender essa mudança comportamental, isso tudo que está acontecendo nesse momento. Esses estudos apontam várias tendências, lugares que o mercado está indo. Tem um desses estudos, uma dessas aplicações que é muito importante, que eu queria que vocês se atentassem quando estiverem navegando nos estudos. Tá?
ele fala de uma mudança do perfil profissional do cientista de dados para um cientista de negócios. Como assim? É isso mesmo. A área de negócio virou uma área de experimento. Eu mostrei lá para vocês lá atrás. Então, para eu aprimorar minhas modelagens, eu tenho que trazer a ciência para dentro do ambiente de negócio. E não dentro do ambiente de dados. É proposital o que eu estou fazendo com vocês, separando tecnologia da informação. Porque a informação é de todo o negócio. A tecnologia é uma área. A gente ainda separa dessa maneira. O que eu estou dizendo para vocês é que a partir de agora as profissões estão se remodelando, tá? Nesse gráfico aqui, tá? Ele só é um resumo do que vocês vão ver nos estudos lá, tá, gente? A gente fala dessa profissão do cientista de negócios, que é o laboratório dentro do ambiente de negócio. A gente fala dos tomadores de decisão orientados por inteligência artificial. A gente só fala sobre análise de dados de maneira mais... usando modelagens ágeis, né? Porque afinal isso tem que ser muito mais rápido. Também vai falar de transparência algorítmica, vai falar lá de ética, são coisas que estão em torno disso. E tem um pilar também sobre tecnologias, avanço de grandes tecnologias, tá? Hiperautomação dos dados, entre tantas outras coisas que estão avançando simultaneamente a isso. Gente, meu papel aqui hoje era fazer uma provocação para vocês sobre trabalho. E o que eu disse para vocês até aqui é que o trabalho mudou. E ele não mudou dentro da área da tecnologia, ele mudou para todo mundo. Só que agora vocês têm um concorrente dentro desse novo trabalho, que vocês têm um intelecto e podem estar dentro desse novo trabalho, mas vocês têm um concorrente que são todas as pessoas que lidam com informação. Ou seja, todas as pessoas do mundo. Aquela pessoa que tiver maior domínio da informação, que lidar melhor com a informação, que aprender a fazer perguntas melhores e se apropriar de tecnologias para ativar isso, ele vai ser um profissional demandado por todos os tipos de negócio. Ocupem esse espaço. O espaço do profissional da informação. Essa conversa segue aqui dentro da campus, tá? Então agora meu convite para vocês, tá, é que essa conversa siga aqui dentro. Lá na Arena da Disrupção, a gente vai seguir com uma série de talks sobre o tema. Falando da profissão de cientista de dados, workshops, dinâmicas que vão acontecer lá, tá? E o convite que eu quero fazer a vocês é que vocês vão lá e experimentem isso. Vivenciem isso, porque tem uma diferença na linguagem sobre o assunto. É como se vocês tivessem que aprender agora uma nova linguagem de programação. Essa nova linguagem, ela não necessariamente precisa lidar com código. Vocês lidam com lógica, com informação, mas talvez menos ainda com código. Então, meu convite a partir daqui, gente, é que esse diálogo continue, tá, aqui dentro, e que vocês entendam que a gente está assim, separando a campus em duas conversas. Toda uma campus que é tecnológica e uma campus que é informacional simultaneamente. Isso molda o profissional do futuro. E, de novo, gente, a gente estuda isso há muito tempo. De novo, lá em 2016, o Francesco estava sentado no mesmo lugar e eu falei para o Francesco, cientista de dados vai ser uma profissão para toda essa meninada que está sentada aqui trabalhar e eles vão ganhar uma grana fazendo esse negócio. Vários de vocês que estão com negócios hoje aqui dentro foram estudar esse troço. Não é por minha causa, é porque a virada está acontecendo. E agora eu estou trazendo para vocês que a gente se torna, a partir de agora, profissionais AI-driven. Orientados pela essa inteligência artificial, não necessariamente técnicos. Ocupem esse espaço. É de novo uma virada, de novo uma oportunidade. Tá, gente? Então, esse era meu recado. Eu desejo uma campus maravilhosa para vocês e que vocês aproveitem esse espaço para experimentar. A gente ama vir para cá e trazer essa visão do que está acontecendo dentro das organizações. E muitos de vocês depois nos procuram para fazer essas conversas, tá, gente? Me disseram que eu tenho uns minutinhos para perguntas. Então, se alguém quer levantar a mão, quer trazer algum ponto, seria super legal ouvir. Não sei se eu tenho um microfone de apoio. Por favor. Não. Pronto, já temos a primeira lá. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, agradecer a palestra, que eu achei foi sensacional. Principalmente, assim, eu trabalho com desenvolvimento, eu sou desenvolvedor, full stack, e
Eu fiquei com dúvida quando você falou sobre as fases, né, onde tem ali zona de adestramento, enfim, zona refém, etc, etc. E você falou que a maioria das empresas pecam na zona de adestramento, 5.68, se eu não me engano, né? A minha dúvida é a seguinte: a gente já viu vários casos aí com o ChatGPT, por exemplo, onde ele deu uma informação, às vezes ali um pouco criminosa, às vezes, ou não válida, enfim. Passada a zona de adestramento, é possível reverter? Por exemplo, nesse caso onde ele passou lá a chave do Windows, eu não sei se você chegou a ver, né? Tiveram alguns casos assim. Essa que é a minha dúvida. A zona de adestramento ela vai gerar aprendizado em massa. Então é normal que ela faça um monte de coisas erradas e alimente as bases de maneira inadequada. Acontece. Tá? Mas não deveria. Claro que não deveria, tu vai criar políticas, um dia vai acontecer igual, porque é uma máquina aprendendo. Então ele é ele é um efeito natural da nossa evolução com relação à aprendizagem de máquina. Logo depois daquela fase, que tu falou muito bem do adestramento, vem a fase da supervisão. Essa fase da supervisão não desliga nunca. Ela fica sempre ativa. E aqui tem um ponto dentro da tua pergunta que é muito legal, tá? Eu mostrei vários dashboards para vocês de indicadores, métricas, KPIs acompanhando a evolução de empresas em painéis, né? Imaginem que esses painéis também vão estar ativos para monitorar máquinas trabalhando. Se vocês entrarem hoje para ver como funciona a supervisão do trabalho do Waze, lá dentro do Google, tá? Vocês vão ver um monte de dashboards sobre o trabalho das máquinas. Não está mais monitorando gente, e nem métrica é gente, métrica é da máquina. Esse processo de supervisão, monitoramento da tomada de decisão das máquinas é fundamental daqui para frente. Nós, assim como temos dashboards de pessoas, vamos ter dashboards de processos e tal, né? Vamos ter dashboards de máquinas operando. Até porque a supervisão sobre isso vai fazer com que a gente coloque o elemento humano para diferenciar a própria evolução da máquina, senão ela vai aprender sempre 1 mais 1 mais 1 mais 1, ou então ela pode receber um input humano e mudar a curva de aprendizado, conhecimento sobre ela, né? Então, eu acho que essa pergunta é muito legal porque ela fala de duas coisas. Primeiro, sim, depois de ensinar eu tenho que supervisionar sempre. Segundo, eu preciso monitorar as máquinas trabalhando, porque elas vão errar. Vão errar por uma premissa básica da gente ter errado uma sentença, da gente ter errado uma instrução ou o que for, né? Então, uma pergunta super legal. Capra. Oi. Aqui é a imprensa, aqui atrás. Aqui, oi, imprensa. Tudo bom? Dado Schneider. Por que tu não veio fazer aqui essa pergunta? Amanhã às 8h30 da noite. Da noite, 8h30 da noite, Dado Schneider aqui. Nós damos palestras complementares porque eu falo mais de comportamento. Mas eu falo muito em outros públicos, em geral para geração millennial, X, baby boomer, velharada, tá? E aqui o público é muito millennial e Z. E ambas palestras são apavorantes, tá? Mas eu notei que o pessoal mais velho fica apavorado e diz assim, acho que não é mais para mim. Mas o que me inquieta é um monte de meninada olhar e ficar com medo e dar um passo para trás e dizer também não é para mim. Então eu queria que tu desse uma chacoalhada neles, que eles estão com a faca e o queijo na mão. O que tu acha disso? Sim, o medo é uma desgraça, né? O medo ele é um troço paralisante. O problema é que quando a gente é impactado por isso, quando a gente é afetado por isso, a gente dificilmente avança. E é o que o Dado colocou para a gente. Só que o Dado tem visto um movimento muito interessante de essas pessoas mais velhas, profissionais mais velhos, que estão há mais tempo no mercado, eles estão procurando lugares onde eles possam se transformar. Isso significa que você tem um novo concorrente. A pessoa mais velha, que antes fugia, né? O Dado que fugia do assunto, estudou comportamento, mas não, peraí, o que é isso? Agora ele está na mesma prateleira profissional do que vocês. O Dado Schneider, tá? Ele trabalhou como estagiário de uma empresa de tecnologia, de uma startup de tecnologia, há 2 anos atrás, né, Dado? Concorrendo com outros estagiários, ele ganhou a vaga e trabalhou estagiário durante um período dentro dessa organização. Então, vocês concorreram lá com um profissional muito mais velho que vocês, perderam a vaga, e ele desempenhou, e aí nem interessa a performance dele dentro disso.
O que o Dado está reforçando, eu acho muito importante, é que nesta virada, não é sobre recuar ou dizer, puta, isso está muito longe, isso está distante da minha realidade. Capra, tu não sabe, lá onde eu vivo, é muito difícil, eu sei, gente. A gente sabe que tem lugares que isso está distante. Mas isso não deveria significar para vocês uma interrupção. Porque essa barreira não vai ser diminuída daqui para frente. Pelo contrário, tá? A máquina vai diminuir a inclusão de outras pessoas. Então, vocês vão ter que lutar por esse espaço. Tá? Então, a luta significa ocupem esse espaço, porque ele ainda está disponível. É novo. Peguem isso, levem para casa e procurem um emprego amanhã em inteligência artificial. Não, mas o que eu sei fazer em inteligência artificial? Bom, tu tem a noite toda para aprender alguma coisa de inteligência artificial. Se tu sabe programar, se tu trabalha com tecnologia, tu já tem uma arrancada muito grande que muitos não têm. Ah, Capra, mas isso eu vou fazer uma primeira conversa. Não, gente, vocês estão entrando no mercado e deixem isso claro. A vantagem que vocês têm é que está todo mundo entrando nesse mercado. Ocupem esse espaço. Tá? Obrigado pela pergunta, Dado. Tem mais alguma pergunta, gente? Vai lá, Piva. Ô, Capra, eu ouvi dizer que tem umas vagas lá dentro. Não, desculpa. Eu ouvi dizer que a gente tem umas vagas abertas no Capra. Obrigado, Piva. A Piva, que trabalha com a gente lá no CapraLab, está dizendo o seguinte, tá? Lá no CapraLab, a gente tem um monte de vagas abertas para isso que a gente está falando, tá? Então, vai aparecer lá no painel, lá, ou procurem a Piva, o time da Capra que está lá, que ajuda vocês a falar sobre isso. Tem para pesquisa, tem na área de análise, uma série de coisas. Obviamente, isso é um convite, mas o meu convite se estende para vocês trabalharem em qualquer lugar na área, tá? Mas assim, só para deixar também esse convite, quem quiser, a galera da campus vai ser recebida com muito mais atenção pelo nosso time do que a galera que não é da campus. É um compromisso meu, tá, gente? Mais uma pergunta, gente. Me disseram aqui. É isso, né? Alô. Por favor. Capra, boa tarde. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Até corroborar ali com o repórter, falou que dá um medo, mas eu venho da área da educação, eu trabalho com pesquisa. E na área de educação, especificamente, a gente ainda tem essa dicotomia entre o qualitativo e o quantitativo. E vendo você falar, você meio parafraseando o que você falou alguma coisa que não é só o código. É o prompt, é a pergunta, é a pessoa que está ali. Você acha que essa nova era da inteligência artificial também é uma nova era para as pesquisas em ciências sociais se somarem com a inteligência artificial, utilizar métodos, metodologias das ciências sociais, a fenomenologia, o próprio estudo das convenções sociais? Você acha que é uma nova era também para as ciências sociais se somarem à inteligência artificial para ajudar na análise desses dados? Sim, mas ela não é inclusiva. Não tem espaço para todo mundo. Porque onde tu aprendeu sobre isto foi num livro, numa literatura, e a máquina está lendo esse livro agora. Então esse conhecimento já está lá dentro. Eu estou fazendo essa provocação porque é óbvio que o que muda é o olhar sobre o humano, a nossa capacidade de diferenciar as coisas, que a máquina vai fazer de uma maneira numeral, como tu usou muito bem. Mas a gente tem um olhar para isso, uma capacidade de olhar para isso que outras pessoas, que as máquinas não têm, porque é o distinguir o jeito de olhar para a informação. A capacidade analítica. Tu consegue ensinar o conhecimento sobre a sociologia, carregar os livros sobre sociologia lá dentro. Mas a ativação disso dentro da máquina depende do start, da educação. E sim, tá? Todos nós nos tornaremos treinadores de máquinas. Então, respondendo a tua pergunta, se tu é um especialista dentro dessa área de sociologia, estou fazendo uma analogia aqui, ensina isso para uma máquina. Usa essa capacidade que vocês têm, já que vocês e todos nós nos tornamos treinadores de máquina a partir de agora. Então, a mensagem, e agradecendo o último convite, é sim, tá? Para a gente falar de aprendizagem e de processo de aprendizado de uma máquina, a gente está falando de uma coisa que é educação. É isso que está por trás de tudo, é isso que movimenta o todo, e é isso que movimenta as máquinas. Tá, gente? Gente, vamos aproveitar a campus. Muito obrigado e uma ótima evento para vocês aí, tá?